começar. Deixa eu ajeitar aqui a E câmera. aí, tá me vendo bem aí? Tá me vendo? Tá bem enquadrado? Eu tô te vendo e te ouvindo. Então, fechado. Você me vê e me ouve? Perfeitamente, como sempre, cara. Sempre pronto para lhe ouvir. Não, hoje nós vamos nos ouvir mutuamente. Hoje nós vamos fazer uma troca aqui. Nós vamos trocar as experiências. Nós vamos contar um pouco de história. Nós vamos dizer de onde veio, onde está e para onde está indo. Nós vamos falar um pouco de filosofia de vida, ponto de mudança. Nós vamos falar de frequência, nós vamos falar de som, nós vamos falar de música, nós vamos falar de filosofia, nós vamos contar histórias. Sensacional. Bom, hoje é sexta-feira, dia 25/11, são 11 horas da manhã. Essa é a 55ª live que a gente faz aqui na Rede Plá, trazendo informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Aqui a gente discute ideias, pensamentos, aqui a gente evita as polarizações, mas a gente está sempre aquecendo o nosso campo mental, as nossas ideias, com novas ideias, para que você tenha uma boa informação, para que ela seja uma boa base de decisão. Hoje eu estou sentado com o meu amigo, com o meu querido Jairo Carneiro. Além de outras coisas, ele é músico, professor, estudante de ciências genéticas, e tem uma história muito, muito, muito inspiradora para você que acha que tem a vida ruim, para você que acha que nada mais vai dar certo, para você que já se condenou ao inferno, à desgraça. Né? Eu gostaria que você ouvisse um pouco a história do Jairo, para que você veja que existe todos os dias, a todo momento, um ponto de mutação, um ponto de transformação, um ponto de virada, e que isso só depende de você. Hoje, eu estou sentado com o Jairo Carneiro, meu amigo, e a gente começa essa live fazendo a seguinte pergunta, Jairo. Eu queria que você contasse. Eu conheço muito da sua história, porque a gente, por bastante tempo, a gente teve muita oportunidade e a gente teve muitas horas de conversa. Eu conheço uma boa base da tua caminhada e o valor, né, que a tua alma traz nos teus ensinamentos, que a tua alma traz na sua história de vida. E eu queria que você fosse instrumento, né, você que toca instrumentos, agora eu queria que você fosse um instrumento cósmico para que as pessoas que nos ouvem agora ou que vão nos ouvir mais para frente, que elas saibam que se a vida delas está difícil, ela pode mudar. Esse cara que nós estamos conversando hoje, ele já morou dentro de parque, já morou na rua, já teve uma condição muito boa, muito interessante, e já perdeu tudo isso também, mostrando que a vida é como o mar. Uma hora sobe, outra hora desce. Se você souber surfar na onda positiva, você vai até a praia. Se você não souber, você leva um capote. Mas, como diz o Raul, né, você levanta e tenta outra vez. Então, partindo dessa filosofia, hoje eu estou sentado com o Jairo Carneiro, que já tentou muitas vezes, já conseguiu muitas coisas, já saiu de zonas tenebrosas e nebulosas. E esse é o meu convidado de hoje. Jairo, é um prazer enorme ter você aqui comigo. É uma honra poder te entrevistar e é muito legal saber que você tem uma história inspiradora que pode mudar para muitas pessoas. Muito bem-vindo, Jairo. A palavra está com você. Grande André Pereira, que carinhosamente chamo de mestre. E quando chamo de mestre é porque quando a gente aprende com alguém algo, essa pessoa ela passa a ser seu mestre, sim. Então, vocês vão ver eu chamando ele não de André, mas de mestre, porque eu nem André eu consigo mais chamá-lo. Mas eu queria fazer uma ressalva. Isso é um vício de linguagem do Jairinho. O Jairinho chama as pessoas mais próximas de mestre. Isso não significa que eu seja um mestre, em hipótese nenhuma, porque o que eu aprendo com a pessoa que eu chamo de mestre é que todos nós devemos ser mestres de nós mesmos. Né? Todos nós temos aqui dentro uma parcela divina e ela é orientada por uma parcela maior. Se a gente souber ouvir essa parcela divina, nós seremos mestres de nós mesmos. É claro que o Jairo tem razão, que nessa vida a gente deve ensinar o que sabe e aprender o que não sabe. Seja onde for, dentro de casa, na rua, no ônibus, no avião, no outro país, ou para quem vai mudar desse planeta, né, como o pessoal que vai para Marte, vai fazer a mesma coisa, vai aprender o que não sabe, ensinar o que sabe, e assim é a vida humana. A gente tem muito a aprender, todas as pessoas são livros abertos, pessoas às quais a gente deve aprender a fazer essa leitura. Todos nós somos um livro a ser escrito por nós mesmos com as nossas escolhas. Então nós somos os diretores, os personagens, o diretor, o co-criador da nossa própria história. Né? Nós somos os mestres de nós mesmos.
E essas referências, muitas vezes, a gente busca em pessoas que já passaram por um caminho similar ao nosso, que têm um entendimento superior e maior ao nosso, e que, sim, se prestam a fazer o papel de mestre da humanidade, né? E aí são 144 mil mestres que presidem aqui a evolução, junto com as pessoas sem corpo, junto com as almas, os espíritos maiores, de maior elevação, que presidem essa evolução sem o corpo físico. E usam dessas 144 mil pessoas espalhadas no mundo para que elas possam levar conhecimentos, entendimentos, filosofias perenes para que essa humanidade sofra menos. Então, esses são os mestres da humanidade, mas cada um de nós interiormente tem o seu mestre interior, tem o seu mestre espiritual, tem a sua energia, a sua força cabalística, daqueles 72 anjos que regem, que governam, presidem a evolução dessa humanidade, né, junto com o Emmanuel, né, que é o que preside a evolução da raça humana. Então, assim, a gente vai por fractal, né, imitando um pouco as forças superiores, para que a gente tenha aí, tanto dentro da gente, fora da gente, no nosso entorno, uma vida mais harmônica, uma vida mais divina, né, para que a gente consiga materializar um pouco mais das coisas que o universo quer para nós, para que nós possamos ser verdadeiros instrumentos das luzes, das forças superiores, instrumento de elevações maiores que possam tornar a nossa vida melhor, mais harmônica, e que a gente possa levar isso por onde a gente passa, né? Como dizia São Francisco de Assis, que eu leve amor onde houver ódio, que eu leve luz onde houver trevas, né? Então, assim, para que a gente se torne cada vez um melhor instrumento das forças superiores. Por falar em instrumento, Jário, eu quero fazer na largada. Quantos instrumentos o senhor toca? Eu toco 3 instrumentos, mestre. Dentro desses 3 instrumentos, a família é grande. Por quê? São um sax, dentro da família do sax eu toco sax alto, sax tenor, sax soprano e sax barítono. Clarinete, dentro da família do clarinete eu toco o clarinete e a requinta, e o clarinete baixo, são 3 mais 3 aí. Na flauta... Já são 7. Na flauta, eu toco a flauta contralto, a flauta soprano e a flauta em dó. Mais 3 aí. No total, 10. Ou seja, são 10 instrumentos. 10 instrumentos. Eu vou brincar com você o tempo todo para as pessoas começarem a ter algumas sacadas um pouco mais sutis. Né? Ô, Jair, deixa eu te fazer uma pergunta. Você toca 10 instrumentos. Os seus instrumentos reconhecem cada nota que você solta? Olha aí. O mestre chegando, hein? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, todos nós somos grandes instrumentos, né? Então, a partir da hora... Enfim, eu sou um instrumento tocando um outro instrumento. Aquele instrumento sem o meu ar, sem essa pulsação, ele é só meramente uma lata. Enfim, é isso parado aqui. Mas isso parado aqui, quando eu encaixo aqui, enfim, vira um corpo só. Com todo. É aí que eu sempre digo para todo mundo que eu tenho a oportunidade. Nós fazemos parte do todo. Nada está separado. Nada. Se você está passando por um problema, eu também estou passando por esse problema. Como a humanidade tem um problema, todo o universo passa por esse problema, porque nós somos todos interligados. Não tem separação. Então, quando eu emboco esse meu saxofone, virou um, eu com ele comigo. E aí começa um grande namoro. E assim vai. Então, mas eu queria pegar esse teu gancho para dizer que todos nós somos instrumentos. Como diz o mestre Vanderlei Paz, que esse sim é um mestre da raça humana, é uma das pessoas que preside a evolução dessa raça aqui, encarnado, no corpo físico. Ele diz que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Ou nós estamos acompanhados de pensamentos bons ou pensamentos deletérios, ou seja, pensamentos não tão bons, ou seja, sozinho, nós nunca estamos. E aqui vivo, presente, a gente se presta a ser instrumento de uma coisa ou de outra. Quando nós somos instrumentos das forças superiores, nós somos esse corpo único que o Jairo colocou, onde ele e o sax são um só. E aonde as ciências herméticas dizem, eu e meu pai somos um. Quando eu e meu pai somos um, é porque eu estou agindo uníssono com essa força criadora, com essa elevação de pensamento, sentimento, de palavras e virtudes que mostram que eu e meu pai somos um.
instrumentos da mesma coisa. Isso pode acontecer de forma consciente ou de forma inconsciente. Os nossos instrumentos de som, de sopro, cujo Jairo toca um 10, são instrumentos, muitas vezes, inconscientes do que se toca, e algumas vezes, muito provavelmente, a gente não é o instrumento inanimado do sax, da flauta ou do trompete. A gente não é esse instrumento para poder falar por ele. Mas a gente sabe que, conscientemente, a gente produz alguns resultados. Mas todos os resultados produzidos na nossa vida, eles são vindos de atitudes conscientes ou inconscientes, o que coloca toda a responsabilidade da nossa vida no nosso próprio colo. É isso aí. Isso vale dizer que se você está aí, é o lugar exatamente onde você se colocou. Não existe uma vítima para o universo. Para o universo existe um padrão chamado evolução. E dentro disso, ele vai te empurrar com a força, o carinho e o amor suficiente para que você chegue lá. E aí eu cheguei no ponto de perguntar para o Jairo, o teu instrumento sabe que nota você toca? E era uma brincadeira que eu queria fazer com cada um de nós. Que nós, como instrumento das forças superiores, muitas vezes, a gente, quando está agindo de coração aberto, com o peito aberto, com boa vontade e amor, muitas vezes a gente é instrumento de coisas das forças superiores das quais a gente não tem consciência. E o importante é ser um bom instrumento. E o que a gente deve pedir para si próprio é para que a gente tenha um coeficiente de entendimento, de compreensão cada vez maior, para que nós possamos ser cada vez instrumentos mais conscientes das forças superiores. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que vai fazer o mal pela maldade, ela é instrumento de forças inferiores e muitas vezes de forma consciente. Em alguns momentos, ela é instrumento também das forças inferiores de forma inconsciente. E a gente tem que estar atento para saber instrumento de que nós estamos sendo. Das forças superiores ou das forças inferiores. Né? O que nós vamos alimentar? Um anjo ou um monstro? E aí é uma atitude, é uma escolha muito peculiar, própria de cada um de nós. Quando você lida de frente com o seu problema e toma uma escolha, o que você tem que fazer é perceber se você está fazendo uma escolha consciente para as forças superiores mais elevadas ou uma escolha que vai beneficiar as forças inferiores. Por isso eu brinquei, eu fiz uma brincadeira, um trocadilho com o instrumento. Sim. Todos nós somos instrumentos. O que a gente tem que... Tem não, né? Cada um faz o que achar que é melhor para si. Mas o que eu vejo para mim é que eu cada vez tenho e devo ser um instrumento maior e melhor das forças superiores. Me conscientizando o máximo possível do que eu consegui, né? Mas me permitindo ser um instrumento, como o seu sax é, para a sua criação. É isso. Né? Para o seu sopro. Né? O sopro sai da papisa e ela sopra no nariz de Adão, por exemplo, onde ela dá vida. É o sopro. O roche. É aquele sopro que enche aquela alma e dá vida, e dá a ânima, a alma, e pá, liga tudo. Então, que cada um de nós possa ser esse instrumento das forças superiores. Jairo, me conta uma coisa. Eu sei que você passou por muitas dificuldades na vida, e no momento de muita dificuldade você resolveu fazer uma mudança. E aí você mudou de país, acreditando que você poderia dar uma guinada, um salto. E você foi para Nova York. Então, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas um pedacinho da saída, da chegada, e como é que você viu lá nos primeiros... Maravilha, maravilha. Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, tem momentos na sua vida que você tem que, como é que se fala? Tomar decisões assertivas ou não, certo? E muitas vezes nessas decisões que a gente toma, enfim, a gente acerta ou não e acaba aprendendo. Eu sempre digo assim, quando você tem uma mente aberta a não dominar pelo medo, entendeu? Enfim, a tendência sua é crescer dentro da sua existência. Então, essa minha ida, essa minha chegada, essa minha passagem, né? Eu digo assim, foi uma passagem que foi bem tenebrosa. Enfim, cara, uma coisa bem complicada por conta que a gente imaginava algo e esse algo não era da forma que a gente imaginou. A gente foi com pouca grana.
Eu vou ajudar o Nessa... Jair, com essa história eu vou ajudar o Jair. Esse agente, era ele e o Sax, tá? É, era o parceiro dele naquele momento, era o Sax. Então, a gente, esse instrumento inanimado, que deve ter um nome carinhoso, né, do Jairo. E por sinal, não mudando aqui, ó, não mudando aqui a conversa e tal, mas esse cara aqui, enfim, ele sempre esteve comigo em todos os momentos. Então, eu sempre digo isso. Esse cara e eu somos um. Porque, cara, já ganhamos dinheiro, já perdemos dinheiro, já entramos em grandes confusões, enfim. Já choramos junto. Como? Olha, gente, é que eu não vou deixar o Jairo desvirtuar, porque o tempo aqui vai passar muito rápido. É isso que eu quis. Eu queria chegar lá, eu queria chegar naquele pedaço, naquele trecho de música que você dormiu na praça, por exemplo. Então vamos lá, então tá bom. Aí vamos lá. Ó, esse momento é um momento, cara, onde eu decido ganhar dinheiro. Enfim, cara, e como não tinha muito, enfim, cara, eu começo ali dormir no banco. Enfim, cara, em pleno verão. Enfim, para quê? Para mim economizar mais grana, para poder fazer mais grana, enfim, para poder começar a viver o sonho americano. Essa daí é o resumo. Então, o que eu quero tirar disso daí? Por exemplo, estou dormindo na praça, estou tocando meu saxofone, estou ganhando meu dinheiro e tal, e estou economizando. Para você que está aqui nessa live e acha que sua vida está difícil, eu quero chegar nisso daí, mestre, vamos nessa? Ok? Para você que está nessa live e está achando assim, porra, bicho, a minha vida está difícil, eu não vou conseguir chegar lá, cara, não é governo, é isso, é aquilo, outro, não quero entrar nessa conversa, mas enfim, cara, eu quero te dizer uma coisa, tá? O medo te paralisa. O medo te paralisa. Não interessa onde você está. Se você tem uma mente, uma atitude mental positiva, uma mente positiva e um objetivo definido na sua vida, muito provável você vai alcançar os seus objetivos. Por que falo isso daí? Porque todas as vezes que eu estava no fundo do poço, eu não tinha mais nenhuma saída. A única saída era escalar aquele buraco de infinidade, vamos dizer assim, cara, e voltar para o topo. Então, muitas vezes ali, dormindo ali, pensando, cara, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, enfim, isso daqui estava na minha mão. Hoje não, hoje eu tô chique demais, eu vou no parque, eu tenho uma caixa de som, eu tenho uma coisa bacana, mas a música era essa daqui, ó. E assim a coisa acontecia. E ali ia caindo dólar, ali ia caindo euro, ali ia caindo real, e ali ia caindo tudo. E por que eu quero te dizer isso daí? Porque às vezes você fala assim, cara, para mim não tem mais jeito. Enfim, tô devendo meu aluguel, tô devendo, não tenho o que comer. Quantas e quantas vezes passei dentro do parque mais de 12 horas sem almoçar, sem comer nada, absolutamente nada. Mas o nosso Criador nunca deixou faltar. E eu tinha um objetivo diferente na minha cabeça. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia onde eu queria mostrar minha música. Eu sabia onde eu queria levar mais dessa arte aqui. Aí entra um outro detalhezinho que pouca gente tem, que é o esforço extra. Tem gente que está acostumado a entrar no seu trabalho, trabalhar 5 horas, 6 horas, 8 horas, cara, vou dar a linha no pipa, cara, não vou fazer nem 1 minuto a mais, muito pelo contrário, 2 minutos antes já está ali para bater o seu cartão e sair fora já, porque, puta, tô cansado, é só 8 horas, é 8 horas. Quero te dizer também, o esforço extra me levou a conhecer o mestre André, que eu estou aqui na frente, me levou a conhecer várias pessoas que começaram a abrir portas e portas. Por conta do quê? Do esforço extra. Então, a questão de você estar dentro de um parque, ali naquele momento, cara, como um artista de rua, cara, ganhando centavos de dólar, centavos, enfim, e de centavos em centavos, pagava seu café, pagava seu almoço, pagava seu aluguel, e assim foi indo. Enfim, eu não deixava sair o meu objetivo principal, que era conquistar novos clientes, por mais que eu estivesse numa situação, entre aspas, um pouco desprivilegiada, mas o esforço extra estava aqui. Era 12, 13, 14 horas. A outra coisa junta... Vai lá. Coisa que ajunta, porque é o seguinte, eu vejo muita gente reclamando da situação, da vida, mas quando a gente vai dar uma analisada a fundo na vida,
profissional, nos objetivos profissional dessa pessoa, essa pessoa, cara, meu, ela não tem nenhum dessas características. Uma outra coisa, se você quer chegar muito bem no seu saxofone, quer tocar muito bem seu saxofone, ou quer ser um empresário de sucesso, seja no que você está fazendo aqui, quem você é. Algumas pessoas, ok, posso até conhecer que estejam nessa live, outras não, não sei a sua linha de trabalho, mas o que eu posso te falar é ter a autodisciplina. Autodisciplina. Pô, se você tem autodisciplina, cara, automaticamente, cara, meu, você começa, cara, meu, a ter, enfim, cara, meu, a fazer as coisas certas. Se autodisciplinar, o nome já diz. Eu tenho que estudar, eu vou estudar. Eu vou estudar 30 minutos por dia, beleza, eu vou estudar 30 minutos por dia. Eu vou ao parque e vou tocar 10 horas. Beleza, eu vou tocar 10 horas, era essa a minha mente, tá? Vou tocar 10 horas, toquei 10 horas, se eu tomar 2 cervejas, comer um cachorro quente ou fazer alguma coisa, puta, eu vou gastar tantos dólares. Mas em 10 horas eu ganhei tantos dólares. Não. Não consigo viver essa vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 12 horas. Depois das 12 horas eu saio, como um lanche, cara, meu, e vou dormir e economizei uma grana para o meu objetivo. Isso é autodisciplina. Isso é o esforço extra. Isso é o objetivo definido, sabe? Sabe essa coisa de... Era o que eu ia chegar nesse ponto com você, dizendo o seguinte: ontem mesmo houve um programa de rádio que eu estava ouvindo, que acontece toda quinta-feira às 2 da tarde, e todo sábado às 2h30 da tarde, mestre Vanderlei Paz falando na Rádio Mundial. Ontem ele disse o seguinte, que uma mente disciplinada, ela vale por 10, por 100, às vezes por 1000 pessoas. Olha aí. Uma mente focada, uma mente disciplinada tem um poder transformador gigante. E eu queria pegar o gancho nessa frase que o Vanderlei colocou, que ia de encontro com as tuas palavras, e eu queria mostrar uma outra coisa que você falou. Você falou de vontade. Você falou de vontade e falou de disciplina. Sobre disciplina, eu colaborei com uma frase que o Vanderlei falou isso no ar ontem, que uma mente disciplinada, ela vale por 10 mentes, por 100, às vezes por 1000, dependendo do grau de disciplina que essa pessoa tem. E uma outra coisa que você falou foi a vontade. A vontade, segundo a filosofia hermética, é o que rege absolutamente tudo. Tudo vem, tudo emana da vontade, né? Se você tem essa vontade real, ferrenha, sem dúvida nenhuma, ela tem uma força transformadora na sua vida, que a única coisa que pode te impedir é o que o Jairo falou, que é o medo. O medo, ele te coloca numa situação de paralisia. Mas a vontade, com responsabilidade e com prudência, te coloca no lugar correto. Isso. Então, tirar o medo, trocar o medo, a palavra medo por prudência, é tudo que se precisa fazer para tomar o próximo passo. Então, se algo está te colocando no lugar onde você mesmo se colocou, tenha bastante vontade e prudência. E o caminho, a porta vai se abrir de alguma forma. Ou uma porta, ou uma janela, ou uma fresta, igual não fica. Eu conheço um cara que está falando comigo agora aqui, esse cara que eu conheço, ficou trancado num quarto por muitos dias para sair de uma situação que ele mesmo se colocou. É isso. Se você quiser, coloca isso da maneira com que você quiser colocar, para que essas pessoas entendam que o que elas estão passando, ainda assim, não é tão grave quanto algumas coisas. Então, eu estou conversando com um cara aqui que dormiu num banco de praça. Eu vou resumir a história dele, porque nós vamos passar para a próxima. Ele foi para Nova York, ficou no banco da praça, morou lá uma cota, falava com a mulher dele por telefone, não contou exatamente a verdade que ele estava vivendo. Ela chegou do Brasil para lá, foi encontrá-lo. A Carol, que está aqui nos assistindo, a Carol Dantas, está aqui, minha amiga, minha parceira, meu amor, minha amiga, né? E ela segurou essa onda. Quando ela chegou, ela viu o Jairinho no banco de uma praça em Nova York, que não tinha economizado o suficiente para os dois começarem alguma coisa ali, e ali eles viveram uma história. Então, essa história de Nova York eu acabei de passar. Eu cheguei numa história agora do Jairo, que ficou trancado dentro de um quarto, que teve, sim, muito ajuda de alguém, mas sem ele ter essa atitude, isso não jamais aconteceria. Então, Jairo, vou falar do que você quiser colocar, do que você quiser falar, conta a história de um cara que se enfiou no quarto por um propósito. Eu entrei por um motivo. Enfim, esse quarto a gente pode... claro, tem um quarto físico, a parte quarto físico, mas acho que esse quarto maior que eu entrei foi o quarto da minha mente, o quarto da minha consciência.
Eu me tranquei dentro da minha consciência. Entendo vocês que estão aqui na live, esse quarto existiu, tá? Enfim, a gente tinha um quarto. Eu me tranquei desse quarto físico porque eu queria me limpar. Eu queria, enfim, cara, abandonar os meus vícios. Depurar. Hã? Depurar. Opa! Tirar de... Eu queria libertar os meus vícios. Eu queria que eu não tivesse vício. Era isso. Tinha vários vícios. Entre bebidas, drogas, enfim, cara, eu queria estar limpo. Limpo. Porque eu sabia que dessa forma eu poderia crescer muito mais. Mas o quarto, aonde eu me encontrei, foi o quarto da minha consciência. Esse quarto, eu te digo que foi aí que eu me encontrei. Porque é aí que eu obtive força para te falar assim, cara, não vou beber mais, não vou fazer mais isso mais, cara, não. E aí eu comecei a me limpar. Então, tipo assim, se você quer se limpar, você não precisa, desculpa eu te falar isso, cara, tal, você que está aqui nessa live, mas se você está passando por uma situação, se você é viciado, seja no que for, Jair, eu sou viciado em jogar sinuca, não consigo deixar de jogar sinuca, não interessa o seu vício, é vício, está te prejudicando, ok? Se você não consegue parar isso, eu te chamo, eu te convido a se autodesafiar. Porque se você não está no controle, você tem que fazer uma pergunta para você. Quem está no controle? Foi isso que eu falei para mim. Quem está no controle? Jairo, eu quero fazer uma alusão com o que você falou agora. Se você não se sente exatamente no controle da sua vida, certamente alguém está. E aí você tem que observar o que o Jairo perguntou. Quem está? E aí eu volto numa frase minha de 10 minutos atrás. Nós nunca estamos sozinhos. A gente está bem assistido ou mal assistido. O que vai dar direção de onde você está são seus pensamentos, os seus sentimentos, o que você está colocando para fora. Então, se você está bem acompanhado, saiba, os seus princípios, as suas palavras, os seus pensamentos, sentimentos, eles estão um pouco mais elevados. É isso. Mas se você está com maus pensamentos, com coisas que estão te derrubando, é porque você está mal acompanhado. Então, faça uma boa escolha, faça uma boa companhia, seja a sua melhor companhia e atraia todas as boas coisas. E eu sempre digo... Se você tem um problema difícil, como o Jairo acabou de colocar, a saída está dentro de você. Basta que você tenha a coragem e a prudência suficiente, mais vontade, e você tem tudo pela sua frente. Então, não existe problema insolúvel a não ser largar o corpo físico, a não ser a morte biológica, a morte do corpo biológico. Para isso não há solução. Para todo o resto, sim. Aliás, eu acredito que haja até uma negociação espiritual em ficar mais ou menos aqui por propósito. Né? Se você tem um propósito divino mais elevado e as forças superiores acreditam que você pode cumprir, você vai ser nutrido para que você cumpra com esse propósito, para que essa obra seja cada vez mais divina e menos humana. Nós humanos temos uma parcela divina que está louquinha para expandir, está louquinha para aparecer, para se amostrar. Né? Mas depende de cada um de nós. Se a gente der passagem a isso, se a gente for instrumento para isso, muito melhor. E aí, voltando no instrumento, muitas vezes o saxofone não deve saber que nota e qual é a sequência das notas ele está tocando, mas o conjunto da obra é harmônico e é legal. Agora, eu acredito que em algum momento todos os instrumentos eles vão ter realmente consciência daquilo que toca eles. Assim somos nós. E assim são os instrumentos, como uma repetição de nós de forma inanimada na matéria, através do metal, sei lá, não importa. Tudo na vida é composto de átomos e todos os átomos, de alguma maneira, eles têm consciência. Porque esse som ele é produzido através dessa formulação atômica desse instrumento. Né? Esse agrupamento atômico que formou esse instrumento, ele produz determinado som. E esse som é derivado disso. Então, como eu aprendi, tudo é presidido por uma consciência e tudo em si requer e postula através de uma consciência. E isso serve para nós, para os instrumentos, para que a gente seja cada vez um instrumento melhor do Criador. E um instrumento melhor do Criador, ele senta aqui nessa hora e como um instrumento ele conta para você que se sua vida está difícil, esse cara acabou de mostrar dele, a dele também estava. E ele fez um ponto de mudança. Uma outra coisa que seria legal as pessoas terem dentro delas, que foi o que você disse, Jairo, é esse propósito, essa vontade, essa filosofia, é esse objetivo. Mesmo que ele não esteja muito bem claro, muito delineado, você tem que ter um objetivo. Sim. Então, que seu objetivo seja de paz, por exemplo. Sim. Eu tenho o objetivo de ter mais paz na minha vida. Como?
Você vai fazer isso por fração de segundo através das suas escolhas. Então, você pode escolher falar o que você sente. Agora, você pode escolher também como falar, como ser um instrumento disso. Aí você vai dizer, não, eu não falo porque eu tenho medo da reação dele. Então, troca essa palavra. Olha, eu não digo isso para ele porque eu tenho uma preocupação de como ele vai reagir. Bom, se você tem essa preocupação de como ele vai reagir, pense quais serão as palavras que você vai escolher para tirar o medo, colocar a prudência e agir. Assim, você continua do seu lado, no seu propósito, no seu objetivo, né? Para você chegue lá. Então, o impossível, eu acho que o impossível, desculpa, eu não quero ser maluco. É difícil discutir o impossível, né? Porque, por exemplo, milagre impossível, eu aprendi que milagres são leis naturais. E a elas tudo está sujeito. Mas nós, como humanos, nós entendemos muito pouco das leis naturais. Mas muito pouco, muito pouco, muito pouco. A gente não tem noção de tudo que está no oceano, por exemplo. A gente sabe mais das estrelas, né? Mais do que está para cima, do que está aqui dentro do próprio planeta. A gente não tem consciência das coisas, a gente tem muito pouca consciência. E as leis naturais que regem tudo isso aqui, pelas leis naturais, os milagres se manifestam, porque são leis naturais que neste momento nós não compreendemos. Nós podemos ser o nosso próprio milagre. Nós, com essa parcela divina, nós podemos refletir o Criador e produzir coisas lindas, maravilhosas, porque a realidade é muito mais fantástica do que a gente pode observar. Cada vez que existe uma nuance, uma cor, um som, uma fragrância, algo no ar que a gente não conhece, a gente se inibria com aquilo. Existem cores que a gente, no nosso espectro, não pode mostrar. Existem sons que o nosso ouvido humano não ouve, mas o bicho ouve. Existem sons que você produz no seu aparelho, entre uma nota e outra, que você conscientemente não ouve, mas elas são as músicas das esferas. E a criação entende aquilo, né? E a criação... E um som, para quem não sabe, é uma frequência. E essa frequência, quando ela acaba em som, ela se transforma em luz, que é o resultado daquela equação matemática de uma frequência num outro ponto inaudível. Então, tudo isso que a gente está falando são coisas simples, pequenas, bobas, complexamente simples e simplesmente complexas, que a gente pode colocar no nosso dia a dia. E elas vão numa simples escolha de uma atitude que se é retirado o medo, se é colocado a prudência e se vem debaixo de uma coisa chamada vontade. A partir daí, você tem uma fórmula que leva ao resultado da sua vida. Sim, aí... Isso não é meu, não é dele, isso é um ensinamento superior. Não, então, e dentro dessas leis, eu sempre costumo dizer que existe uma lei, é uma lei universal, que é a força cósmica do hábito. É a lei da repetição. Se você repete algo com muita força, com muita vontade, com muito desejo, que o desejo é a chave que ligou. Enfim, cara, muito certo você vai chegar lá. Em qualquer coisa. Só que as pessoas, enfim... eu falo às pessoas porque eu passei. Enfim, você conhece a minha história, a gente já contou várias vezes sobre isso daqui. É quase impossível contar com riqueza de detalhes aqui numa live de 50 minutos. Mas eu vou pegando pontos. Mas o que acontece? Quando eu falo às pessoas, por quê? Porque eu já passei lá e hoje eu vivo em cima disso. As pessoas têm muito medo do quê? De repetir a coisa por muitos e muitos anos. Se você repetir essa coisa por muitos e muitos anos, muito provável que você vai ser bom naquilo. Outra coisa, as pessoas têm dor. A dor faz parte do plano. Ai, mas isso vai doer demais, isso vai me maltratar. Cara, eu não vou conseguir. A dor, mas entenda, a dor faz parte do plano. Se você não tiver... Olha, imagina que para nascer deve doer, né? A criança que está passando por um buraco bem justo, né? Que está passando pela cavidade, eu imagino que deve ter dor. A mãe sente dor, mas é uma dor maravilhosa, é uma dor transformadora. É isso. Né? É a dor que te cura. Então, tipo assim... Agora, a quantidade de dor vai muito também da sua própria maleabilidade consigo próprio. Tem gente que gosta de aprender sofrendo. Você pode aprender por amor ou por dor. As duas fórmulas. Mas para aprender por amor é preciso sabedoria. É preciso boa vontade consigo próprio. É preciso de um despojamento de alma em aceitar e aprender diferente do que você quer, do que o seu ego, do que o seu eu menor quer. Isso. Se você está disposto a isso, você vai aprender com amor. Se não, você vai aprender. Sim.
com dor. O importante é que o presídio de evolução de tudo isso, ele só quer evolução. Hoje, E aí a tônica que dá somos nós. hoje eu optei por aprender por amor. Quando eu vejo que eu estou, cara, meu caminhando por um lugar meio complicado, meio estranho, meio sinistro, mentalmente falando, que todo o nosso caminho está aqui na mente nossa, opa, eu já tento desviar aquele foco mental. Jairo, sem te cortar e já te cortando, eu queria que você desse alguns exemplos do que a música produziu nos seus alunos. Por exemplo, eu sou por exemplo, eu vou dar rapidinho de exemplo por um. Eu era o cara que tinha dificuldade com a partitura, que tinha um bloqueio gigantesco, como você manda. Eu não vou conseguir falar chinês nunca, eu não vou falar russo. Isso aqui para mim é grego. Partitura para mim era pior que grego. Porque eu já tive na Grécia algumas vezes, algumas coisas eu durante muito tempo de estadia ali, eu fui vendo, eu já conseguia ler algumas palavras em grego. E a partitura era pior que o grego. E esse cara aqui, me ajudou a vencer esse bloqueio. Né? E eu queria que você contasse de alguns alunos teus histórias que você conseguiu transformar com a música. Porque depois que você contar isso, eu vou trazer uma história muito legal para vocês aí. Jário, manda ver. O que você conseguiu transformar com o som da sua música? Você contou de uma transformação interna. Mas eu quero que você dê exemplos pontuais com algumas pessoas. Me dei como primeiro, dizendo, esse cara me ensinou a ler partitura, que era pior que grego e russo misturado, né? Com um chinês traduzindo. Olha aí, dentro dessa trajetória musical, são 25 anos dando aula, enfim, já há bastante tempinho já, mas eu tive relatos de cura de depressão. Eu tenho um aluno, enfim, até o dia de hoje, que quando ele começou a estudar comigo, ele usava 6 comprimidos, enfim, cara, de todos os tipos. Hoje está usando um por opção, entendeu? Quer dizer, e ele fala... Esse cara não está mais tão comprimido, né, Jairo? Esse cara já está mais soltinho, né? Enfim, tive relatos aqui, enfim, de pessoas que não tinham uma profissão, que não sabiam o que fazer, como ganhar dinheiro, cara, tal, e encontrou na música um caminho, e hoje dá aula, faz shows, enfim, um desses está no Caribe até. Esses dias, ontem mesmo, recebi uma foto de uma senhora, se não me engano, acho que da Bahia. Falei assim, Jairo, você lembra de mim? Eu não lembrava da pessoa, não lembrava do filho dela também. Eu falei assim, mas isso daqui é fruto, seu fruto, e hoje está tocando pela Bahia inteira também. Então, tipo assim, são vários relatos, cara, várias passagens. Eu tô com um aluno hoje que está estudando comigo há 1 ano e meio, que chegou e tinha uma dificuldade muito grande em leituras de partituras, em compreensão musical. Hoje já está tocando música, super feliz, super avançando dentro do estudo musical. Então, tipo assim, a música transforma. A música transforma o ser humano. O ser humano chega com muita ansiedade. Fala. A música evita assalto? Conta. Não, nós estamos falando do poder da música. Nós estamos falando do que está por trás disso. Nós estamos falando do poder da música. E aí eu fiz uma pergunta estranha. Música evita assalto? Evita se você souber tocar o que os caras querem ouvir. Então, se você puder, conta essa história. Eu estava no parque, enfim, acho que eu não vou citar o parque, senão as pessoas vão ficar com medo aqui em São Paulo. Ou cita o parque, né? Você tem algum problema? Não, cita o parque. O parque é mágico, Jairo. É que aquela hora não era uma hora tão mágica, mas o parque é mágico. Tá bom. O parque é mágico. Então vamos lá. Coloquei aqui meu fone para ouvir melhor. O parque é o Parque do Ibirapuera. Tô lá um dia eu tocando, já eram umas 6h30 da tarde, já 7 horas da noite. Me chega 3 caras. E quando os caras chegaram, eu falei assim, beleza. Você sente que a frequência, a energia não é a mesma? E foi o que aconteceu. Os caras chegaram, eu falei assim, pronto, vão me fazer. Aí eu olhei para dentro do meu case, tinha algumas moedas, tal, tinha alguns reais ali, cara, tal. Eu falei assim, valeu. Enfim, o que pode me levar de maior valor é o meu saxofone, mas eu não posso fazer mais nada. Aí os caras chegaram, aí sentaram lá e falaram assim, mano, vocês são... E os caras, além de ladrão, os caras, tinha um bom gosto, porra, bicho. Porque é o seguinte, o cara chegou e falou assim, mano, você toca Flor de Lis? Eu falei assim, toco sim. Ok, e fui tocando. Aí terminei de tocar, e um cara levantou,
chegou, cara, tal, falou assim, mano, é o seguinte, você toca Oceano do Djavan? Eu falei, toco. Djavan. E aí os caras foram me pedindo músicas e eu fui tocando todas. Daqui um pouco o cara me levanta. Cara, o cara chegou, caramba, quando o cara chegou, me arrepiei todo. Aí levantou a blusa, falou assim, ó, mano, a gente chegou aqui pra te fazer, cara. Mas o seguinte, você tocou muito bem. Então você merece aqui, ó, tá a minha gorjeta. Ganhei R$1 do ladrão. Ele falou assim, a gente vai sair fora, cara, daqui, a gente vai fazer outras pessoas, porque você é muito bom, cara, meu. E aí, cara, meu, obrigado, eu ali mantendo a compostura, né, tal, meu, como se eu não tivesse com medo, tal. Valeu, obrigado. Na hora que eu não vi mais os caras, me deu uma diarreia tão grande, fechei meu case, saí correndo pro banheiro, cara, e não voltei mais a tocar naquele dia, porque não tinha mais condições psicológicas. Então, mas você percebe, Jair, que é legal tudo isso, mas é que o que é bonito disso é o poder transformador, Sim, né? Essa sim. frequência que é a música humana, a forma com que ela toca os corações, com que ela toca o nosso chakra cardíaco, com que ela toca o nosso plano mental. A música, né, desde Pitágoras, ela ganhou um novo significado. Pitágoras, ele colocou na escala, né? Porque já existiam outras escalas de outras partituras antes de Pitágoras, mas a partir de Pitágoras, e essa música ela ganhou um novo sentido. Sim. E existem as músicas. Sim. Toda música é uma frequência e ela toca. O que acontece? Por isso que eu fiz essa brincadeira, esse trocadilho. Eu sempre digo né? Se a música evita assalto. Sobre os chakras, né? Claro que a gente tem mais do que 7 chakras, mas vamos falar desses 7 chakras que a gente tem para ficar bem entendido aqui. A gente tem os 3 chakras principais, os 3 chakras básicos ali, que é o chakra sexual, o sacral, cara, e o plexo solar. Na metade a gente tem esse chakra cardíaco, cara, meu, que nos meus estudos, enfim, nas minhas pesquisas, cara, esse daqui é o alinhamento de coerência, cara, meu, mente, cara, cérebro e frequência cardíaca. Por que a música toca tanto as pessoas e por que isso? Porque a música, o coração, o chakra cardíaco, ele está ligando os 3 chakras inferiores aos 3 chakras superiores. Quando isso aqui está alinhado com o propósito, e qual é o meu propósito? É levar alegria ao maior número de pessoas, indiferente se eu esteja no parque, ou numa festa, ou num mega show, não interessa. Eu estou num propósito de levar alegria. E de onde vem essa alegria? Daqui. Já existem estudos que, quando você está numa frequência maravilhosa, uma frequência cardíaca maravilhosa, uma frequência de amor, de abundância, de transmitir realmente amor, a expansão dessa energia chega a 2,5 km e não sou eu falando. Isso daí é um instituto lá dos Estados Unidos, com pesquisas, cara, com aparelhos, cara, que determinaram isso daí. Quando você tem... Eu vou fazer só uma parte do que você falou. Esse estudo que você falou, americano, eu conheço, ele é muito legal, mas existe um outro estudo de um outro americano chamado de Greg Bardeen, que ele fala do poder da ressonância. E o Greg Bardeen diz que essa força, essa ressonância que você está falando, ela pode atingir o outro lado do planeta, ele vai mais longe ainda. Então, esse poder é muito poderoso. O Greg Bardeen, ele fala sobre... Ele tem um livro muito bacana, quem puder, sobre a matriz divina. E ele fala sobre isso daqui, que o mestre acabou de falar aqui, sobre essa ressonância. Então, tipo assim, imagina o poder que tem quando você está alinhado, frequência cardíaca com a sua mente. Enfim, no mesmo propósito. Realmente, você vira uma bomba atômica. Aqui, como a gente aprende nas ciências herméticas, que os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as atitudes sejam de acordo com a geometria sagrada. Ou seja, e aí você fala pensamento, sentimento, palavra e atitude. Que todas elas sejam de acordo com essa geometria maior. E aí você tem todo um padrão de ressonância, que você entra na música das esferas, você entra na música cósmica, nessa regência, nesse mar de plenitude, aonde o som, a frequência
ela não encontra tanta barreira, ela se espalha. É aí Né? que entra Então, Pitágoras. todos nós somos capazes disso. Então, aí que entra Pitágoras, porque Pitágoras conseguiu decodificar e colocar no papel o que os antigos, enfim, existia só de pai para filho, de pai para filho. Chegou em Pitágoras, ele decodifica isso, coloca no papel e aí começa a montar. Uma das escalas que mais une, cara, meu, essa nossa parte humana com essa parte espiritual divina, né, vamos dizer assim, as escalas pentatônicas, as escalas de 5 notas, que é da onde começa tudo. Aí, tipo assim, aí vem as frequências. Hoje a gente trabalha muito na frequência de 440, mas a melhor frequência de hertz que era de afinação, que era trabalhado no passado, até cravos, flautas apropriadas, era em 432 Hz. Por quê? Mas você sabe de uma coisa? Esta frequência ela é muito mais pura do que a 440 que você está colocando. Essa é uma frequência de abundância que está aí. Se você entrar no Google e colocar frequência 432, você vai ver que ela é uma frequência de abundância. Pois é. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, começaram a mudar, a tirar a frequência 432, começaram a colocar a frequência 440. Maldosamente quem fez isso, entendeu? Para quê? Para deixar o povo sobre um domínio. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar os meus playbacks, regravar a minha música, tudo em 432. Então, tipo assim, quando eu estou no parque, quando eu estou num show, seja, por exemplo, ontem estivemos no show, hoje vou estar em outro show, sábado estaremos em outro, o que acontece? A minha música, ela tem um propósito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu gravei, eu sei qual é a frequência que aquele povo vai receber. Então, quando alguém chega para mim assim e fala assim, puta, meu, eu saí do seu show, cara, maravilhado, como eu tô bem, cara, para mim não é novidade, porque eu sei o que eu fiz. Então, olha, agora eu quero que você ouça. Isto é quando o instrumento começa a ter consciência do que ele está tocando. Por exemplo, o saxofone, por decurso de prazo, esse que vocês estão vendo na tela, muito provavelmente conhece o toque, a vibração, a intensidade do gyro. Se esse instrumento pudesse falar, muito provavelmente ele saberia a diferença de quem está tocando ele. Né? Agora, quando você é um instrumento mais consciente, como o Jairo acabou de se colocar aqui, ele produz uma frequência da qual ele conhece o resultado. Quando esse resultado é produzido, o outro vem e devolve esse feedback. Pronto. Aí, então, é isso que eu estou querendo colocar para vocês o tempo todo, que vocês devem ser, sim, esse instrumento dessas forças superiores e que vocês sejam cada vez mais conscientes disso. Porque o que cada um que tem boa vontade consigo próprio faz, ele busca descobrir, se conscientizar, ser cada vez mais consciente do que toca ele e de como ele pode tocar as pessoas. Então, isso fica como um grande ensinamento aqui com vocês, para que quando ele tocou com um cara que ia roubar ele, as coisas mudaram. Quando ele tocou dentro da vida dele, quando algo tocou ele, ele produziu mudança. E você pode tocar. Você pode tocar o coração das pessoas falando a sua verdade. Você pode deixar tocar o seu coração ouvindo outra. Né? Seja avesso. Facilite para você e para o outro a comunicação. Abra seu peito com confidência para não tomar um tiro, um tapa. Mas preserve-se também das coisas que vão te machucar e te ofender. É uma matemática diária que você vai fazer pelas suas escolhas. É isso. Só que o que acontece, Messi? A grande maioria das pessoas não tem algo que eu, você e muitos têm. É um porquê eterno. Esse porquê. Por quê? Mas por quê? Te falaram algo? Mas por quê? Eu conheci uma pessoa nova? Mas por quê? Chegou algo novo na minha mesa para me analisar se vai ser bom ou não? Por quê? Aí entra uma outra coisa que eu carrego comigo, que me chegou até aqui o dia de hoje, que é a atenção controlada. Eu tenho que ter atenção, eu tenho que estar atento. E quando o mestre fala, eu escuto. Realmente, por quê? Eu estou aprendendo. Alguém pode falar assim, pô, mas vocês estão numa live, cara, você tinha que estar tocando. Não. Cara, observa o que está acontecendo. Isso aqui é um ponto. Eu queria pegar uma palavra que você disse. Eu queria só pegar uma palavra do que você disse e trazer uma reflexão para as pessoas. Atenção. Se você parar o A e do tensão, você vai ver que são duas coisas distintas. Esse A
ele retira. É o sem tensão. Quando você está tenso, a fluidez é difícil. Quando você está aberto, flui. Fechou. Então, quando você está atento, sem tensão, mas presente, espalhado aqui na sala, espalhado aqui com todos vocês, olhando diretamente para o Jairo, quando você está sem essa tensão interna, aí tudo isso está produzindo resultado. É isso. E quando eu digo tá atento e ter um porquê eterno, não é ter um julgamento eterno, é diferente. Tem gente que tá olhando aqui e fala assim, pô, tá julgando. Não, não é julgar. É atenção. É estar atento. Beleza. Ó, faz um trabalho com você que tá aqui nessa live hoje. Depois que a gente terminar de falar tudo isso, primeiramente tenha um papel, sempre na mão e uma caneta. Aqui, ó, eu tô aprendendo. Ok, isso daqui, para mim, é material sempre. Quando terminar essa live, depois de você anotar tudo isso daí, vai pesquisar, vai estudar um pouco, vai procurar saber se esses pontos que eu e o mestre estamos conversando aqui, de repente não vai trazer transformação para a sua vida. Mas e transformações em todos os aspectos, não é só no aspecto que hoje fala-se muito no financeiro. Uma vez eu lembro que o mestre, cara, tal, chegou no Parque do Ibirapuera, estava tocando lá, e aí, Jairinho, tá tudo bem? Mestre, o André, tá tudo bem, mestre. Cara, pô, poderia estar melhor, cara, tal. Pô, tá caindo umas moedas bem devagar aqui no parque hoje. Ele falou, porra, bicho, você já é rico pra caramba, mano. Eu falei, porra, mestre, como... Aí eu dei essa resposta, eu me lembro muito bem. Eu falei, porra, mestre, como eu tô rico pra caramba. Sendo que, puta, hoje tô sem dinheiro pra almoçar, cara. Aí o mestre me olhou, falou assim, mano, você no dia que entender qual é a sua riqueza, você nunca mais fala uma bobeira dessa. E naquele dia eu coloquei um porquê. Porque um cara tá falando isso pra mim, sendo que só tem moeda no meu case, cara, tal, sendo que as coisas não estão interessantes da forma que eu gostaria que estivesse. E quando eu comecei a refletir internamente, aí eu vi o quanto era rico. Porque, primeiramente, eu era livre, porra, tava tocando num parque, num lugar maravilhoso, ponto, sou rico. Porra, outra coisa, meu fígado, meu rim, meu intestino, meu coração, meu cérebro, minhas células estavam funcionando perfeitamente. O meu pé, minha perna aguentando esse gordinho, cara, meu ali em pé, 12 horas. Não, sou rico. Putz, cara, naquele dia houve um ponto de virada. Naquele dia não, naqueles meses subsequentes teve um ponto de virada tão grande, porque quando eu entendi onde estava a minha riqueza, eu falei, mano, eu sou o cara mais rico da face da terra. E aí, enfim, cara, meu. E olha, aí mais uma vez. Esse cara que tá falando para vocês, ele não toca sozinho. Essa minha frase eu vou explicar ela. Ele já tocou com grandes bandas, já tocou com gente muito famosa, já tocou com gente de expressão. Sim. Isso falando em banda. Quando ele toca sozinho, solo no parque, também ele nunca está sozinho. Eu já vi o Jairo tocando com passarinho, eu já vi ele fazendo dueto com pássaro, eu já vi ele tocando para árvore, eu já vi ele tocando. É verdade, pode parecer coisa de maluco, mas não é. Não é. Quando você não está dissociado da natureza, quando você é um ser natural, filho do Criador, e tocando com todos os filhos dele em outras espécies, você não está tocando sozinho. Eu vi o Jairo absorto assim, ó, fazendo solos incríveis, incompreendíveis. Porque assim, o Jairo é um estudioso da música, e ele estuda e toca um cara que é absolutamente difícil, John Coltrane. Esse cara é uma fera do saxofone. E esse maluco que está falando comigo, Jairo, é um estudioso dele. E eu vi alguns solos dele, né, que ele não tá, assim, eu tenho certeza que conscientemente o Jairo não estava lá, ele era um instrumento daquilo, né? E quando eu cheguei, eu parei, fiquei olhando para ele e tal. Aí quando ele terminou, voltou, e aí ele falou, pô, mestre, você tá aí, eu tava aqui. Eu falei, cara, eu sei onde você tava. Eu te vi espalhado pelas árvores, eu te vi espalhado aqui, você não, né? Você era só instrumento disso. É isso. E essa é a beleza. Essa é a beleza. Porque eu sempre digo, a gente nunca tá sozinho mesmo. Nas aulas de improvisação, tem gente que fala assim, cara, me ensina a improvisar. Eu falo assim, ok, eu posso te passar algumas técnicas. Ensinar a improvisar não, porque a verdadeira improvisação é tipo assim, a ideia ela vem. Então você vai ter que estar coligado com o maior. É do maior que vem as ideias, não é minha. Então, muito prova. Pô, que improviso bonito, Jair. Eu falei assim, cara, mas não foi meu não. Mas tá tudo bem, eu te entendi. Eu entendi o que você falou. Eu só toquei. Eu só toquei.
Eu sou toqueiro. Entendeu? Por quê? Essa ideia vem, ela passa e sai. Ela vem... Instrumento. Instrumento. A mesma Olha, forma é isso. saxofone, você acabou de... Ela vem... Só que as pessoas têm que acreditar, as pessoas têm que entenderem que é nesse formato. Não é na força que se ganha uma batalha. Mas a batalha muitas vezes é ganha, cara, na tranquilidade, na paz. Ok. Cara, Gandhi é um grande cara. É o sutil que rege o espesso. É o sutil que rege o espesso. Gandhi, cara, foi um cara que eu admiro demais. O cara ganhou uma guerra. Calado. Sem levantar uma arma. Calado. Mano, tem ideia disso? Quer dizer, a gente podia falar... Ele é um guerreiro da paz. A gente pode falar de uma pessoa que passou aqui há mais de 2000 anos, Cristo, cara, Jesus ali, cara. Porque eu também, cara, dando só um exemplo do quê? De paz. Então, tipo assim, muitas vezes a gente tem os exemplos fartos, mas não segue. A gente quer fazer pro lado mais difícil. Então, tipo assim, todas as vezes que eu tentei ir com o meu braço, com a minha força, porque eu sou, fudeu, não deu certo. Todas as vezes. Ó, então, rápido, olha, ó, rápido, me ouve. Ó, faltam 2 minutos para acabar. Eu quero pegar esse gancho que você deu agora. Você conheceu alguém que subiu num palco e tomou um branco violento e não sabia nem o que estava fazendo ali? Você conhece alguém assim? Eu, cara, subi no palco, todo cheio de marra, tinha falado pra Carol, agora o negócio, o negão vai tocar pra caramba. Estourei dobrado no norte. No norte. Tô lá na quadra da Mangueira, 10 mil pessoas, cara, eu com meu saxofone. Enfim, quando eu começo a música, eu não sabia nem soprar. Eu não não tinha entendimento onde estavam as notas. Cara, aí o produtor, e aí, Jairinho? Cara, eu não sei pra onde eu vou, cara. Quando eu saí do palco, envergonhado, na primeira música, não fiz o show porque eu não lembrava nada. Eu saí, entrei na van, os caras foram me levar pro hotel, lá no centro do Rio de Janeiro. Quando eu tô chegando no centro do Rio de Janeiro, cara, tô andando assim, uma voz da consciência, fala assim, você esqueceu de mim. Cara, ali eu começo a chorar, ligo pra Carol, cara, assim, Carol, acabou de acontecer uma coisa e, cara, inusitado, esqueci todo o show, não lembrava nem a introdução das músicas, nem a primeira música, cara, e tudo por conta do meu ego, cara, da minha falta de humildade, que eu acreditei que a força estava em mim e não estava em mim. A partir daquele momento, mestre, nunca mais eu entendi que era eu. Não, é sempre, cara, é de lá que vem e eu só... A força superior. Eu só mando. Aí, por isso que a mente superior é um estudo, a mente superior é uma coisa que eu me conecto sempre, todos os dias, a todo momento, porque é dela que vem as ideias, é dela que vem a sua riqueza, seja ela material, física, emocional, é dela que vem tudo. Quando você está alinhado, cara, o resto é resto. Beleza, mestre? Olha, gente, infelizmente, passou uma hora voando. Eu sabia que ia ser assim, porque esse papo poderia durar 2, 3, 4 horas. Tem histórias aqui sem fim para contar. A gente vai fazer mais uma, Jairo. Agora, para terminar, eu sempre dou o microfone para o meu entrevistado e deixo ele à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo ou que vão nos ouvir depois gravado, publicado no YouTube. Jairo, fica aberto o microfone e deixa sua mensagem. Aquilo que a mente pode criar e acreditar, ela pode materializar. Essa é a minha mensagem. Confia. Cara, e segundo Hermes, o universo é mental. Isso colabora com a frase. Sim. Colabora com a frase do Jairo. Então, leiam, ó, e fica aqui. É que a gente não entrou muito nesses papos, mas leia Hermes Trismegisto, leia 7 leis universais, leia, coloque em prática, porque foi eu e esse cara aqui que está do meu lado aqui, André Pereira, que é meu grande amigo, colocou em prática e a gente tem fortes coisas, como exemplos que deu certo. Façam isso, galera, estude. Opa, é isso. Mas não só estude, coloque em prática. Exato, mais do que o estudo à prática. Olha, que vocês tenham um final de semana abençoado, um bom restinho de dia. Semana que vem tem mais. Que todos vocês tenham paz, amor, harmonia e muita felicidade na vida de vocês, para que vocês prosperem e levem essa prosperidade por onde vocês passarem. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem tem mais. Jairo, um beijo com amor e carinho no seu coração. Muitíssimo obrigado, querido. Valeu, mestre. Um beijo a todos vocês. Valeu, tchau. Semana que vem tem mais. Valeu.